Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês, minhas queridas? Então, nosso devocional de hoje é enfrentando aí o desafio de falar sobre casamento, né? Eu tenho 38 anos de casada, eu acho que eu sou a que mais tem tempo de casada aí entre vocês, né? Casei em 82, eu já casei com meu marido já era pastor e nós fomos trabalhar no centro-norte goiano, numa cidadezinha chamada Crixás, uma cidade de garimpo, e que fomos para lá para implantar o trabalho. Eu tinha 18 anos, sem nenhuma experiência, eu não tinha referência de esposa de pastor, porque o meu pastor também era solteiro, e fomos para essa cidade com muita dificuldade, muita luta, iniciar uma vida de ministério, né? Meu primeiro ministério, eu não tinha nenhuma experiência, nem de professora de escola bíblica dominical, então pensa bem, né? Mas Deus me chamou, eu me converti aos 15 anos, e aos 17 anos, meu marido falando sobre missões, que hoje é meu marido, mas na época não, né? Era o meu pastor, também solteiro, né? Tinha dois pastores solteiros. Então ele fez o apelo para missões e eu aceitei o desafio e não sabia que eu iria casar com ele, né? Então em 82 nós nos casamos. Então nós aprendemos desde cedo que casamento não é nosso. E ele não é para a nossa felicidade, mas é para a glória de Deus. E Efésios 5:33 diz assim: grande é este ministério, mas desculpa. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então foi com esse alicerce que nós começamos o casamento. E aprendemos também que o segredo de um bom casamento está em aprender como viver juntos e trabalhar juntos, porque como esposa de pastor, como pastores, nós teríamos que trabalhar juntos. Não tem como desassociar o trabalho do pastor com a esposa, né? Sempre ela tá juntas, como professor de escola bíblica, como liderando com criança, com as senhoras, pregando, fazendo estudo bíblico. Então, um dos segredos que nós tínhamos que exercitar e colocar em prática era tivemos que concordar em orar juntos diariamente, todos os dias, de mãos dadas. À noite, antes de dormir, nós orávamos, ou de manhã no culto doméstico, colocando as nossas vidas diante do Senhor e os desafios que enfrentaríamos ou que nós estávamos enfrentando, como vida a dois, né, como início aí, né, de um casamento. Então, como nós começamos cedo, né, nossa vida de casado, eu, né, e logo com 1 ano de casada já tinha meu primeiro filho. Pensa bem, eu não tinha nem adaptado ainda com o casamento, eu já tinha que adaptar como ser mãe, como cuidar de uma criança. E com 2 anos de casada eu já tinha meu segundo. O meu segundo nasceu um dia antes do primeiro fazer 1 ano. Pensa bem, antes de um estar andando já estava outro nascendo, né? Então, cuidar de 2 crianças e adaptar com o casamento foi desafiador. E com 3 anos de casada eu já tinha minha terceira filha, 3 anos e meio já tinha minha terceira filha. Então, nós tínhamos que, além de sermos pais, nós tínhamos que fazer com que o nosso casamento sobrevivesse. E uma das coisas que, quando a coisa estava muito pesada, a gente com vontade de chorar, às vezes sair daquela situação de casada, né? Sentindo a carga tão pesada. Então nós tínhamos que encontrar algo de bom para dizer um para o outro. Então nós mantínhamos nosso casamento, nosso relacionamento, dizendo uma coisa boa um para o outro todos os dias. É como uma plantinha que você tem que adubar, tem que aguar, tem que cuidar dela para que ela sobreviva. Então nosso casamento também é assim. Outra coisa que nós aprendemos, segredo, é que nós tínhamos que abraçar todos os dias, mas aquele abraço de urso, aquele abraço bem gostoso, demorado, que a gente não dizia nada um para o outro, mas que aquele abraço dizia tudo. Então era força, né, para a gente continuar a vida a dois, que aconteça o que acontecer. Outra coisa era respeitar as diferenças.
todas nós somos muito diferentes, são duas pessoas que se unem, né, diferentes. Mas no meu caso, o meu marido, ele é de Tocantins, então com costumes bem diferentes, costumes quase que baianos, que é bem na divisa da Bahia, né? Então, assim, o café da manhã é cuscuz, é uma mandioca cozida, é uma batata cozida, né? Uma tapioca. Eu pensava assim, meu Deus, como pode uma pessoa conseguir comer isso no café da manhã, né? Isso é coisa de índio. Mas, e eu com o meu pãozinho, com o meu café, às vezes com uma fruta, então tão diferente. Às vezes as lágrimas desciam, falava, que desafio que eu tenho, né? Mas a gente aos poucos vai se ajustando e vai fazendo com que os hábitos do outro tornem seus hábitos, né? Hoje eu amo tudo isso, eu amo mandioca cozida, eu amo cozida no café da manhã, né? Eu amo batata cozida no café da manhã, eu amo cuscuz, tudo, tapioca, né? Então, às vezes, hoje eu não como pão, hoje eu prefiro isso, né? Mas não foi fácil. Carne de panela, meu Deus, ele amava carne de panela, eu detestava a tal da carne de panela. A costela, eu não aguentava cozinhar aquela costela, o cheiro daquela costela me fazia vomitar, e era o enjoo da gravidez, enjoo da costela, né? Mas hoje eu amo a carne de panela, hoje eu amo a costela cozida, uma rabada. Nossa, como é bom. Então, a gente aprendeu a fazer isso, respeitar as diferenças. E outra coisa que nós tínhamos que colocar como hábito era comer juntos, fazer as refeições juntos, nosso café da manhã junto, nosso almoço e nosso jantar. E dava para fazer isso, porque no ano que nós casamos, as coisas eram muito diferentes do que hoje, a gente tinha muito mais tempo do que hoje, né? Mas mesmo assim, com toda a correria nossa, nós podemos ter um tempo de comer junto, né? Eu não sei quantas de vocês que têm o desafio, às vezes, de não conseguir comer juntos, mas que façam a refeição juntas, né? Colocando aí os melhores talheres, as melhores toalhas, fazendo aquele prato que nós gostamos, que ele goste, que as crianças gostem, que os filhos gostem. É muito gostoso tudo isso e ajuda a manter um relacionamento saudável, né? E outra coisa que nós tivemos que aprender é submeter a discordância diante de Deus. As nossas discordâncias, a nossa visão da vida, nosso foco, os nossos desejos, nossos sonhos, os nossos gostos, né? O que pensávamos disso. Então nós tivemos que colocar isso diante de Deus, porque também era desafiador. A diferença era muito grande. E meu esposo é diferente de idade, ele é 20 anos mais velho do que eu. Então pensa, né, que foi algo muito assim batalhador. Mas a gente colocou diante de Deus e Deus vai ajustando, né, essas coisas. Então, outra coisa que nós tivemos que fazer quando a coisa estava tão angustiante, apertando tanto o coração, as lágrimas descendo, nós começamos a relembrar coisas, bons momentos que nós tivemos juntos. Bons momentos, tempo de namoro, tempo de noivado, tempo de viagem, tempo com as crianças. Então, relembrar juntos, falar daquelas coisas boas. A gente estava jogando o nosso cérebro oxigênio, sobrevivência. Em vez de ficar reclamando, resmungando, a gente tentava lembrar das coisas boas que havia acontecido conosco, isso nos ajudou muito. Então, quando duas pessoas, né, com coisas tão diferentes, que vem para o casamento, então a gente tem que decidir amar, né? Ouvir um ao outro. E a diferença pode tornar uma fonte de força e não uma fonte de fraqueza. Casamento é preciso, né, de duas pessoas, de convivência melhor. E a Bíblia já diz sobre isso: melhor é ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um companheiro, mais levanta um companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Casamento é uma bênção, é desafiador, não é fácil, é com lágrimas, mas é muito gostoso. É muito bom ter alguém para você compartilhar, é muito bom ter alguém para você abraçar, para você deitar junto, para chorar junto, para sorrir junto, para comemorar as vitórias, né? E para estar na tristeza, e como diz o pastor, né, que quando vai casar a gente é na tristeza, é na doença, é tudo tá junto.
né? Então é muito bom. Queridas, que Deus lhes abençoe, abençoe seu casamento e que ele seja saudável para a honra e a glória do nosso Deus. Um beijo para você e um bom dia, que seja um dia extraordinário, tá? Um grande abraço.